Oi, gente, bom dia. Como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Na aula de hoje, a gente vai estar falando sobre o capítulo 8, as nações emergentes da América Latina, no livro de geografia de vocês. E eu vou estar só reforçando alguns pontos que a gente já falou em outras aulas. Vocês já sabem que o continente americano ele é bastante extenso e ele pode ser dividido historicamente, ou culturalmente, ou também geograficamente. Quando a gente divide o continente americano geograficamente, nós dividimos em América do Norte, América Central e América do Sul. Quando nós vamos dividir o continente americano historicamente, nós dividimos em América anglo-saxônica e América Latina, certo? E a América Latina ela vai incluir os países do México, né, para baixo, os países que ficam abaixo do México. E aí é sempre bom reforçar que o caso do México, por exemplo, o México, quando a gente divide o continente americano geograficamente, o México ele fica na parte norte. Mas quando nós dividimos o continente americano historicamente, o México ele já fica na parte da América Latina. Por quê? Por causa da forma como ele foi colonizado, certo? E por esse motivo, que também é um dos motivos, como foi a colonização dos países, é que levamos em consideração se ele é América Anglo-Saxônica ou América Latina, certo? E aí, gente, nesse capítulo a gente vai estar falando sobre as nações emergentes da América Latina. O que é que significa emergentes? Os países que estão em desenvolvimento. É bom dizer para vocês como é historicamente a história desses países, para que vocês entendam por que esses países hoje em dia eles estão em desenvolvimento, ou também conhecido como países emergentes. E situando para vocês, vocês lembram que ali em 1914 nós vamos ter a Primeira Guerra. A Primeira Guerra vai acontecer primeiramente nos países europeus. Vai ter ali uma ajuda dos Estados Unidos, certo? Mas a guerra em si ela acontece dentro do continente europeu, que acontece de 1914 até 1918. Após essa guerra, os Estados Unidos ele amplia muito a produção dos bens agrícolas, né, de matérias-primas, de muitos produtos industriais, porque os países que saem da Primeira Guerra, eles saem completamente devastados. E aí o único país que deu essa ajuda ali para o continente americano conseguir se reconstruir vai ser os Estados Unidos, certo? Então, no final da Segunda Guerra, da Primeira Guerra Mundial, até 1929, os países europeus eles estavam devastados, pedindo empréstimos, né, do capital para se reconstruírem. E os Estados Unidos, nesse momento, ele consegue se reerguer. Só que em 1929, os Estados Unidos ele vai ter uma quebra, uma crise da Bolsa de Valores de Nova York. E os Estados Unidos, por ele fazer muitos empréstimos, ele vai, a partir dessa crise, ele vai afetar todos os outros países, inclusive o próprio Brasil, que pediu empréstimos aos Estados Unidos. E a partir desse caos econômico, que vai provocar muitas demissões em massa e falências, ele vai afetar muito as importações que dependiam dos Estados Unidos, entre eles o Brasil, o México e a Argentina. E o que é que esses países da Europa, principalmente os Estados Unidos, eles vão fazer diante dessa crise? Eles vão fazer as transnacionais, ou também conhecida como multinacionais. E qual é o principal objetivo dessas empresas multinacionais? O objetivo deles é instalar filiais em outros países com o intuito de obter o máximo de lucratividade. E os fatores que vão contribuir para a construção dessas filiais vai ser a isenção de impostos, ampliação do mercado consumidor, infraestrutura, matéria-prima
energia e mão de obra barata. Então, esses países, os europeus principalmente e os Estados Unidos, eles vão implantar essas transnacionais, que são essas filiais em outros países, justamente por causa desses motivos que eu falei para vocês. A instalação de uma filial em países em desenvolvimento, países emergentes, ocorre, na maioria das vezes, através de um benefício do governo, que esse benefício é uma doação de terreno ou uma isenção de impostos. E aí, nos locais onde ocorre a construção de uma filial, há uma geração de emprego e desenvolvimento industrial, só que os lucros obtidos por essas empresas são destinados à construção de novas filiais em outros locais. E uma parte vai para a matriz, que é localizada no país de origem, certo? O caso assim, mais conhecido, a fábrica da Coca-Cola, certo? A fábrica da Coca-Cola, o Coca-Cola não é daqui do Brasil, mas existe filiais aqui. E a partir disso vai ser criado a BRICS, que é justamente os países que vão realizar algumas parcerias com o Brasil, que é a Rússia, a Índia, a China e a África. E essas nações, elas têm um objetivo de ampliar o seu volume de capital, ou seja, o seu volume econômico, investir no desenvolvimento de novas tecnologias e diversificar suas áreas produtivas, acelerando a sua economia. E um outro ponto também, quando a gente fala em economia de um país, é muito importante que vocês liguem essa economia à tecnologia. A tecnologia de um país faz com que a gente perceba o desenvolvimento social e econômico dele. Só que muitos desses países da América Latina, eles precisam importar produtos. Para ter um progresso tecnológico, né, para um progresso tecnológico acontecer nesses países, inclusive, é importante a iniciativa do poder público, ou do poder privado, ou do poder público e privado ao mesmo tempo. Só que o que acontece nesses países da América Latina? Vai existir algumas barreiras, alguns problemas para que essa tecnologia ela não avance. Algum dos problemas é sobre educação, saúde e renda, porque educação, saúde e renda, eles estão diretamente ligados ao desenvolvimento humano. E os países da América Latina, eles têm esse potencial de crescimento nas próximas décadas. Por quê? Porque a nossa população ela é muito numerosa e tem um alto poder, tem um alto percentual de crianças. E aí eu separei 3 países que contém no livro de vocês, de geografia, para falar um pouco sobre esses países. A Argentina tem ali aproximadamente 49 milhões de habitantes. O clima da Argentina, ele é um clima montanhoso, ele predomina o árido tropical, o árido frio, temperado, continental, tropical e subpolar. No extremo sul, com clima úmido e frio, está localizado a Patagônia, constituída de uma paisagem bastante incrível, formada por florestas, geleiras, lagos. E os principais produtos de exportação da Argentina é a carne bovina e os derivados, lã e vinho. E a economia da Argentina ela é a segunda mais expressiva da América do Sul, ou seja, da América Latina, tornando-se inferior apenas ao Brasil. E a Argentina, né, com suas áreas naturais, apresenta a Cordilheira dos Andes, a Patagônia, a Mesopotâmia e os Pampas, que são exatamente essas fotinhas que eu coloquei para vocês. E sobre o desenvolvimento social da Argentina. Ela tem uma expectativa de vida ali de 75 anos, tem uma taxa de alfabetização 97%, então uma taxa de alfabetização positiva.
Ela tem um saneamento ambiental 94% das residências. E a população da Argentina ela é majoritariamente branca, por causa justamente da sua imigração de italianos, espanhóis e alemães. Mas existiram outras imigrações também, mas as principais são essas. Sobre o México, né? O México que é um país que fica ali na América do Norte, mas faz parte também da América Latina. O México é onde se desenvolveu a grande civilização asteca, dos povos indígenas, né, astecas. Tem um território mexicano de 1.964 quilômetros quadrados aproximadamente. É banhado pelos oceanos Atlântico e Pacífico. E ele é formado, por sua maioria, de regiões montanhosas e o restante de planícies. Aí eu coloquei algumas regiões de serras aqui, que é importante também que vocês se liguem nessas serras. E a hidrografia, ela é banhada pelo Oceano Atlântico, como eu já falei, a do Pacífico e as bacias, que não tem saídas para o mar. E o principal rio, que é o rio mais longo, é o Rio Bravo. A população do México ela é formada em sua maioria de mestiços, de brancos de origem hispânica, ou seja, de origem espanhola, e de índios. 29% de índios, 11% de brancos de outras regiões europeias. E a expectativa de vida é de 75 anos, sendo 72 anos para os homens e 78 para as mulheres. E a mortalidade infantil é de 12 mil aproximadamente, tem uma alfabetização ali de 94% e uma urbanização de apenas 78%. Já o Brasil, eu coloquei aqui para a gente entender como que vai funcionar a questão das disputas territoriais. O Brasil ele vai entrar em diversas disputas territoriais, ou seja, pelos seus territórios. Só lembrar do Tratado de Tordesilhas, que o Brasil ali vai ser dividido entre a Espanha e Portugal, certo? A parte litorânea fica para Portugal, mas não vai existir apenas essa disputa territorial do Tratado de Tordesilhas. Vai existir também a questão de Palmas, que vai ser dos limites do Brasil com a Argentina. E aí quem vai ganhar essa disputa, que foi decidida inclusive pelo presidente norte-americano, vai ser o Brasil. Então o Brasil ele vai ganhar essa disputa da questão de Palmas. Questão do Amapá, que é sobre os limites entre o Brasil e a Guiana Francesa. Quem vai decidir, né, quem vai ser o árbitro, vai ser o presidente da Suíça, que também deu a causa ao Brasil. E a questão do Pirará, que é referente à fixação dos limites entre o Brasil e a Guiana Inglesa. E quem vai decidir vai ser o rei da Itália, que foi o árbitro, né? E dividiu a região disputada entre a Inglaterra, a qual pertencia a Guiana, e o Brasil, a qual pertencia e ao Brasil, né? E as atividades de geografia vai ser da página 296 a 298, começa ali da questão 2. Qualquer dúvida eu estou à disposição e até mais.